Queridos, a paz do Senhor. Amados, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de retornar aqui ao Paraná. Já tive o privilégio de estar com vocês 2 vezes aqui na Advec Curitiba. As 2 foram em cultos de ensino e hoje eu estou tendo o grato prazer de estar com vocês no culto da Vitória. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jarmuth. Obrigado, viu, pastor? Obrigado mesmo, tá? Pelo convite, pelo carinho, a forma que me tratam e me recebem. Estou aqui desde terça-feira. Estive lá em Joinville, ontem em Campo Largo e hoje encerrando essa passagem aqui na Advec Curitiba. Estou muito feliz. Quero louvar a Deus não só pela vida do pastor Jarmuth, que também pela vida do Lucão. Deus abençoe, tá, mano? Continue te usando da forma poderosa, tá? De verdade. Estou feliz de rever um amigo de muitos anos. Primeira vez que vim ao Paraná, e não foram poucas vezes que vim, foi através da vida dele, o William Canuto. Estará pregando aqui no sábado. Um amigo muito querido, tenho como família mesmo, um irmãozão, e é casado com uma irmã muito querida pela minha família, a irmã Daiane, carinhosamente chamada de Dai. Deus abençoe, tá, mano? Muito bom te rever. E ao Tainã, que está aí me aturando já desde terça-feira, me levando para cima e para baixo, me dando essa moral aí. Hoje ele veio com uma conversa assim meio duvidosa, né, Lucas? Mas deixa abaixo. Cadê? Deixa abaixo. Cadê o Tainã? Aí, ó, Deus abençoe, viu, mano? Gente boa toda a vida, irmão. Falou heresia aí que o altar vai ficar bonito, mas tá dentro. Cadê o pessoal da posse que disse que está aí? Ou amém, me aturam lá todo primeiro domingo do mês, eu prego lá na posse. Muito bom, viu? Vê-los aqui. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreve o apóstolo João, o capítulo de número 11. Evangelho segundo escreve o apóstolo João, o capítulo de número 11. Enquanto você abre, eu quero trazer uma saudação de paz do pastor Bruno Santos, é o pastor lá da Advec Posse, está dirigindo a nossa filial lá, e eu sou o pastor auxiliar dele, assim como outros pastores que fazem parte da Advec Posse, tá bom? Amados, Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 11, nós leremos os 5 primeiros versículos. Os irmãos encontraram? Digo amém. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs vieram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e também a Lázaro. Se você puder e quiser, você diz amém. Amados, eu tenho insistido nisso porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, temos numa composição 4 evangelhos. E é natural que as pessoas fiquem se perguntando se já havia um em circulação, para que vários? Bom, a resposta à pergunta é simples, a resposta também será simples. Nós não tínhamos uma produção de papel ou de prensa ou de copiadora como temos hoje. Então você tinha o evangelho atingindo um público específico e gradualmente ele ia atingindo outros povos. Além disto, temos a questão da intenção que a época está pedindo uma determinada defesa. E eu te explico. Eu poderia explicar para os irmãos o tema que perpassa cada um dos evangelhos, mas eu acho que seria cansativo. Então citarei só o de Mateus para que vocês tenham uma ideia quando eu falo de tônica sendo alterada pelo contexto. Quando nós temos o evangelho segundo escreve Mateus, vocês perceberão o motivo de nós chamarmos o evangelho segundo escreve Mateus do evangelho mais judaico da Bíblia Sagrada. Isto faz um pouco de sentido, até porque o evangelho de segundo escreve Mateus provavelmente está datado por volta do ano 70 a 75 depois de Cristo, que cumpre-se uma profecia descrita em Lucas, capítulo de número 21, do sermão profético do princípio das dores, como diz a epígrafe. Nesse momento, os irmãos sabem disto, apenas quero recordar a sua memória, refrescar a sua memória, que Cristo percebe que as pessoas contemplando o ouro do templo de Herodes, ficavam maravilhadas. E Cristo, apontando para o templo, diz: haverá um momento que não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia já se cumpriu, e se cumpriu no ano 70, ou por volta do ano 70 depois de Cristo. Sem templo, a fé judaica ela começa a ficar um pouco desorganizada. Então você tem uma eclosão de várias seitas que disputam entre si para ver quem será o guia
de Israel ou do povo de Deus a partir da queda do templo. Fariseus, sacerdotes, essênios, saduceus, todos eles estão nessa disputa, inclusive a igreja. E é por isso que o Evangelho segundo escreve Mateus também será chamado o Evangelho da igreja, porque é o único que faz essa citação, já demonstrando que havia uma comunidade cristã já formada nesse período. Então, quando Mateus escreve o seu Evangelho, a comunidade matiana, é claro que o ápice está na crucificação, mas ao longo do texto do Evangelho segundo escreve Lucas, você verá uma tônica bastante acentuada de ele ser o Messias prometido, no sentido de o descendente de Davi. Então, logo o capítulo 1 começa com essa descendência, em cumprimento da bênção patriarcal de Jacó sobre Judá, que é o primogênito e não José, o quarto filho de Lia, a qual lhe diz: o cetro não arredará da sua casa, nem o legislador dos seus pés, você será como um leão e os seus irmãos irão te admirar. Então ele mostra que Cristo é esse filho de Davi, é o rei prometido, é o rei aguardado. Então ele faz muito uso do Antigo Testamento para dar suporte a isso, manter a comunidade judaica, a comunidade cristã unida e guiar e também conquistar os judeus que agora estão desorganizados ou descentralizados sem a existência do templo. Então todos falam de Cristo, todos falam de crucificação, todos falam de milagres, mas sempre traçando um perfil mais agudo. O de João seria um perfil mais divino. A ideia do apóstolo João está circunscrita ali em capítulo 20, versículo 30 e 31, ao qual João diz: e Cristo operou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos, mas esses aqui eu escrevi para que vocês possam crer que Cristo é o Filho de Deus, e a partir disso possam ter vida em seu nome. Não é só esse texto que dará suporte. Enquanto Mateus faz uma associação de Cristo sendo da linhagem de Davi, João faz questão de afirmar que ele mesmo dizia ser anterior a Abraão. Não somente nessa afirmação, mas também no capítulo 1, ao qual ele diz: eu sou o verbo estava com Deus, ele é o princípio, ele é a luz dos homens. João é aquele que abusa do termo grego Christos, que significa ungido, e é o único que translitera a expressão Mashiach para o termo Messias. Então você já está tendo uma ideia que a ênfase de João é comprovar que ele não é só mais um filho de Davi, mais um profeta, mais um rei. Na verdade, ele é o início de tudo, e tudo que há só pode existir por intermédio dele. Então para ele são todas as coisas, para a glória do seu santo e bendito nome. Bom, esse evangelho então de João é o evangelho mais teológico dos 3 primeiros. E o capítulo 11 está vinculado a essa ideia teológica, porque João fará 4 defesas da nossa fé, e acerca dessa defesa ele vai combater os judeus que rejeitavam a Cristo e que não acreditavam nele como Messias. Vai combater uma doutrina chamada docetismo, que acreditava que Cristo não se manifestou em vida de modo corpóreo. Vai combater o protognosticismo, uma doutrina permissiva que perturba a igreja dos 2 séculos ou 200 anos, que acreditava que o homem estava preso no corpo e o corpo era mau, mas a alma era boa, e que permitia uma série de pecados. E também vai defender a supremacia de Cristo. Então a tônica do evangelho joanino é muito teológica, e o capítulo 11 também é teológico, tão teológico que quando nós no Ocidente lemos o capítulo 11, de imediato os nossos olhos são arrebatados só para a ressurreição de Lázaro. Isso não é diminuir o texto, mas não é o que João quer demonstrar com essa ressurreição. Ao longo da leitura do evangelho joanino, apenas 2 vezes, quantas vezes, irmãos? Cristo irá afirmar ser o Filho de Deus, só 2. Dentre essas 2, capítulo 11, versículo 4. E não é só apenas a ressurreição, mas a afirmação de Cristo quando diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual é a ideia? Não é que ele é um profeta que ressuscita mortos. Houveram outros homens que ressuscitaram mortos, inclusive um que já com a sua cova aberta, e só os ossos deste homem expostos, quando um soldado morto cai na cova, toca-lhe os ossos, retorna à vida. Então tivemos homens no Antigo Testamento que carregavam unção até nos ossos. E se você acha que a ênfase é só na ressurreição de Lázaro, você está colocando Cristo de pé em igualdade com Eliseu e com Elias. Mas ele não está dizendo que é apenas alguém que tem um poder de ressuscitar mortos, e que não é pouca coisa. Na verdade, o texto que ele está dizendo é: eu sou a vida, eu sou o princípio, eu sou aquele que desperta o homem, eu sou aquele que possibilita a vida do mesmo.
Então Ele é o Filho de Deus, o começo da vida, Ele é o princípio, Ele é o fim, e você já entendeu essa ideia. Mas pastor, nós não estamos num culto de ensino, nós estamos numa campanha da vitória. O que um texto tão teológico, que quer defender a divindade de Cristo como sendo o autor da vida, o princípio da mesma, e assim sucessivamente, tem a ver com um culto de vitória, onde nós estamos evocando a nossa fé para que Deus possa intervir em nossa vida. Completamente tudo, porque o capítulo 11, ele tem um retrato do nosso cotidiano ou da nossa história. Se não, vejamos, quando nós lemos o capítulo 11, o texto está dizendo claramente, no versículo 5, que Cristo amava a Marta, Maria e também a Lázaro. Perceba que quem está registrando isso é o próprio apóstolo João e não Cristo que está verbalizando, o que deixa bastante claro que Cristo deixava assim bem explícito o amor que tinha por esta família. Quando você lê os 3 primeiros evangelhos, vocês também notarão que Cristo todas as vezes, ou quase todas, passando em Betânia, ele entrava e visitava os seus amigos. Vide o capítulo 12, onde Maria irá quebrar o vaso ou o perfume de nardo puro, e Cristo está passando um sábado na casa dos mesmos. Então fica bastante evidente que o contato e a relação com essa família não é qualquer contato. Do que é o que eu quero que você tenha em mente? De primeiro, que esse capítulo não está tratando de uma família que não conhece a Cristo. Que o capítulo 11 não está falando de alguém que nunca viu Jesus. Nós estamos falando de uma família que tem tanta intimidade que todas as vezes que Cristo passa por Betânia, vai dormir nessa casa. Não só dormir, mas deixar claro a todos o sentimento de amor que havia por eles. A segunda coisa que eu quero que você note é onde esta família mora. E eles moram em Betânia. Mais uma vez, eu sei que os irmãos sabem disto. Eu só quero refrescar a sua memória, por favor. A palavra Betânia tem sido traduzida de uma forma um pouco forçosa, na minha humilde opinião, porque nós temos 2 expressões que compõem a palavra Betânia. A primeira, a palavra Bet. Bet em hebraico significa casa. E aí nós temos aí esse sufixo que seria a Ania, que as pessoas têm traduzido como casa das tâmaras ou dos figos. Mas eu não acredito muito nisso, e não só eu, a maioria dos léxicos, ou aqueles camaradas que trabalham com análise semiótica, ou morfológica, ou sentido das palavras, e você entendeu. O que seria a palavra Betânia? A palavra Betânia significa casa do sofrimento, miséria, angústia e pobreza. Então esta família está localizada na casa da angústia, pobreza, sofrimento ou miséria ou angústia. Bom, você quer dizer então, pastor Carlos, que Betânia é miserável? Óbvio que não. Você quer dizer que Betânia é sofrimento? Claro que não. Mas no sentido figurado, morar em Betânia é também passar por momentos de sofrimento. Logo, é muito próximo da nossa vida. Viver em Curitiba é viver no sofrimento. Não o tempo inteiro, mas entendendo que o sofrer faz parte da vida. A vida não pode ser sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida. O próprio Cristo ensinando disse: no mundo tereis, a vida é só aflita? Claro que não, é que a sua vivência, em algum momento a aflição irá bater na sua porta. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1, há um tempo determinado para todas as coisas, e nesse tempo, a partir do versículo 2, Salomão vai colocar a vida em um polo positivo e negativo, dizendo: há tempo para plantar, mas há tempo de colher, há tempo de abraçar, mas afastar-se do abraço, há tempo de juntar, de espalhar, viver, morrer, falar, calar, e você já entendeu. Logo, a vida, ela não segue estável no seu ciclo. A vida ao longo da sua existência vai ter momento que você vai estar para cima e haverá momentos que você estará para baixo, porque o sofrer faz parte da existência humana. Então, capítulo 11, não estamos falando de alguém que está em um sofrimento hipotético, possível, passível de sofrer. No capítulo 11, o sofrimento adentra a casa. De qualquer pessoa? Não. De qualquer morador de Curitiba? Óbvio que não. O sofrimento no capítulo 11 invadiu a casa dos amigos de Cristo e do alvo do seu amor, segundo o capítulo 11, versículo de número 5. Agora entenda que quando o sofrimento entra na casa dos amigos de Cristo, ele não acerta Marta e Maria, o sofrimento acerta Lázaro. E me permita esta noite
só esta noite, por favor, fazer uso da tradução do nome Lázaro, que significa Deus ajuda. Então, ao invés de chamar Lázaro de Lázaro, passaria a chamar nesse momento Lázaro de Deus ajuda ou ajuda. Então, o sofrimento que era hipotético e que faz parte do viver, adentra a casa e está sufocando a ajuda. O que Marta e Maria fazem então? Tentam tratar da ajuda, tentam levantar a ajuda, reanimar a ajuda, mas os seus esforços não são suficientes. Quando Marta e Maria percebem que o diagnóstico é grave e que se elas não chamarem alguém mais capaz do que elas para ressuscitar a ajuda ou para levantar a ajuda irá falecer. Então elas não pensam duas vezes, chamam o mensageiro e dizem o que ao mensageiro? Vá lá até Jesus e diga para ele o seguinte, que o que pudermos fazer, fizemos. O texto não diz, diz por inferência, Lázaro, teu amigo, está enfermo para a morte. Diagnóstico, infere-se o quê? Jesus, já dei remédio, já chamei médico, já botei dinheiro, já fiz tudo o que eu podia. A minha mão é muito curta, mas se o Senhor decidir invadir o meu sofrimento, a ajuda pode se erguer e o seu nome será glorificado. O que Cristo diz para o mensageiro? Vai lá em Curitiba, vai lá na Advec e diga para os meus amigos, diga para quem é alvo do meu amor, diga para quem anda comigo, que quem eu amo passa pelo sofrimento, mas não morrerá no mesmo. Esta dor não será qualquer dor. Eu vou entrar em Curitiba, vou invadir a sua casa e farei do seu luto um motivo para glorificar o meu santo e bendito nome. Alguém já está entendendo, está glorificando a Deus? Mas caminhemos. Ora, alguns irão afirmar que Cristo está um dia de caminhada. Eu já vi um tipo de interpretação nesse sentido. Eu não estou ofendendo os meus irmãos na fé, muito pelo contrário, porque é uma questão interpretativa e não dogmática. Mas 15 estádios são só 3 quilômetros, irmãos. Jesus não está longe, está aproximadamente 45 a 50 minutos de caminhada. Não precisa nem de cavalo, de carruagem. É só andar 50 minutos e ele chega na casa dos amigos. E sabe o que é mais assustador? Cristo quis que Lázaro morresse. Pastor, que isso, está forçando. Vamos ao texto. Se você perceber, o versículo de número 6, ouvindo, pois, ele que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Quantos dias? A 50 minutos de caminhada. Nenhum versículo acima ou abaixo, que nós chamamos na teologia de contexto imediato, explica por que é que ele ficou 2 dias parados. Deixa eu te explicar. 7 dias de campanha, e Jesus não precisa esperar para intervir. No primeiro dia de campanha ele intervém, mas por algum motivo ele diz, não vou esperar 2 dias. Está percebendo? 50 minutos para agir. Uma palavra ele muda essa história. Mas ele diz, não, eu vou esperar um pouco. Passa-se 2 dias, chega no terceiro, no quarto ele diz, gente, vamos lá na casa de Lázaro, porque o nosso amigo dorme. Os amigos dizem, se dorme, eles que acordem Lázaro. É que isso diz, não, está dormindo para mim, morreu para eles. O que eu posso despertar, a mão deles não consegue acordar. Então chegou a hora de eu despertar aquilo que a Advec Curitiba não tem força para levantar. Está ficando mais claro? Só que por que é que ele esperou? O texto explica, e nós temos 2 motivos. Primeiro motivo, porque Cristo espera Lázaro morrer e cheirar mal, é que havia entre os judeus algumas comunidades que acreditavam que a alma abandonava o corpo depois do 3º dia. Então o que ele está dizendo? Eu preciso esperar um pouco, porque se eu chegar cedo demais, quem está aí fora não vai acreditar que foi a minha mão. Então, enquanto há esperança e solução humana, o que eles dirão? Isso não é testemunho. Quem conquistou foi teu salário, quem fez foi a medicina, quem realizou foi seu diploma, quem construiu foi seu network. Então eu vou esperar todo mundo em Curitiba perceber e passar a duvidar que eu te amo, porque você passou o ano inteiro dizendo, eu sou o alvo do amor de Deus, Deus me ama, eu amo meu Senhor e nós somos amigos. Então eu vou deixar Betânia acreditar que eu te abandonei, ao ponto de você mesmo
colocaram uma pedra em cima desse projeto. Prova, pastor, eu te provo. Quando Cristo chega em Betânia, ele em voz alta começa a dizer: Pai, eu sei que tu me enviastes, mas por causa deles, mostra que tu estás comigo. O que Cristo está fazendo? Eu vou fazer o seu problema um caráter missionário. Então eu vou deixar todo mundo pensar que não tem mais jeito para você, ao ponto que nem você mesmo acredita que eu posso resolver esse problema. Tanto que quando Cristo chega em Betânia, Maria desesperada corre a Cristo e diz: nós somos amigos ainda, eu não vou desviar da Advec, não vou sair do Evangelho, mas isto não tem mais jeito. Se fosse há 2 dias atrás, se fosse na campanha passada, se fosse em 2023, dava jeito. Esse propósito eu já enterrei, mas Cristo está dizendo: tire a pedra, pois eu vou mostrar para a tua casa. Alguém já levantou a mão, já está recebendo? Levante a tua mão, por favor, e não baixe, ainda nessa introdução, não baixe a sua mão. Eu quero liberar algo sobre a sua vida e sobre a sua história. Não baixe a sua mão. Para onde você vê problema, Deus enxerga propósitos. Aonde você enxerga problema e impossibilidade, Deus enxerga propósito. Quando Deus invadir a sua casa neste ano, prepare o culto de ação de graça. O milagre será tão impactante que vai renovar a fé de quem estava fraco e vai trazer o perdido para que o nome de Jesus seja glorificado. Quem recebe esta palavra, fecha a tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Deus vê um propósito no seu sofrimento. Maravilha. Vamos lá. Amados irmãos, quando Lázaro morre e Jesus ressuscita Lázaro, é natural que a ênfase seja a ressurreição. Entretanto, o luto judaico não é um luto comum. O luto judaico envolve lei chamada lei de Onem. Então, é uma lei que você pratica de modo progressivo. Eu não vou entrar nesse contexto progressivo, porque as leis de Onem, elas não é que elas são complexas, elas são muitas. Por exemplo, dentre tantos livros que tem, eu tenho um, pastor, que um judeu escreveu, que é praticamente 600 páginas só sobre o luto. Então seria um absurdo eu ficar explicando para os irmãos, ponta a ponta, até porque ninguém aqui é judeu, todos nós somos cristãos. Então eu peguei nessas leis 4 pontos. Eu estou explicando porque possa ter alguém aqui que conhece o que eu estou falando e achar que eu estou manipulando. Então já estou avisando que eu só vou falar sobre 4 leis. Quantas leis? Quantas, irmãos? Essas leis só se aplicam para quem é parente do enlutado. Vou repetir. Só para quem perdeu o parente. Irmão, pai, filho, e você já entendeu a história. Então a morte de Lázaro não afeta só Lázaro, afeta Marta e Maria. Então quando a Juda morreu, Marta e Maria estão presas em 4 leis. Primeira, quem perdeu o ente não pode tomar banho, não pode usar cosméticos durante 40 dias. Quem perdeu o ente querido, além de não poder tomar banho, ele também não pode trabalhar durante 40 dias. Terceiro, quem perdeu o ente querido, além de não poder tomar banho e não poder usar cosmético ou trabalhar, não pode ter relação marital ou atividade sexual. Quarta e última, quem está com um parente falecido durante 40 dias não pode tomar água para se saciar e nem comer para se satisfazer. Como é que eles sobrevivem então? Migalha. Migalha. Não é para encher a barriga e também não é para saciar a sede. É um pouquinho de água e um pouquinho de migalha. Enquanto Jesus não entra no sofrimento, as mãos de Maria não conseguem fazer com que ela tome banho. Pastor, qual é o sentido disso? Bom, eu te explico. Porque eu sei que aqui no Brasil, nosso povo brasileiro, eu acho que segundo agora uma estatística, somos o povo que mais toma banho no planeta. A gente é pobre, mas é limpo, irmão, não adianta, ok? Esse status ninguém toma da gente. Então, só que o banho aqui judaico é diferente. As mulheres tomavam banhos rituais. Então existem leis para o pecado e leis para a purificação. Você não quer mais ouvir não, você está cansado de ouvir a palavra. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor.
Claro que só foi uma provocação didática. Então a mulher não pode tomar banho durante 40 dias, só que isso é perigoso. Perigoso porque a mulher, quando está no seu período menstrual, ela se encontra no estado de nidá. A palavra nidá em hebraico significa afastamento. De alguma forma, Lucão, eu não sei explicar, a mulher encontra-se para Deus impura, não em pecado. Só que a palavra impuro em hebraico vem da expressão tamê. Tamê não é só impureza, é bloqueado. Eu vou te explicar aqui. Esse copo com água, ele está desbloqueado. Se eu virá-lo, a água que está aqui dentro vai escorrer, sim ou não? Sim. Agora, se eu colocar uma tampa bem justa no copo e virar o copo, a água não vai correr. Então significa que a tampa não seca a água, mas impede o seu fluxo. Então tudo que está bloqueado tem até coisa para andar, tem até coisa para fluir, mas alguma coisa está retendo e impedindo esse algo de fluir. Então, enquanto Jesus não vem para levantar a ajuda, a vida fica amarrada e as coisas não andam. Então Marta está destinada a viver dessa forma. Se Jesus não visitar a minha casa em 2024, muito sonho e muito projeto que eu tenho na vida vai receber uma tampa e nada vai andar. Mas quando ele chega e diz para Marta, tire a pedra, alguém já está entendendo, está glorificando a Deus. É ele dizendo, adveque, fica tranquilo. O fato de você achar que eu estou demorando não significa que eu esqueci vocês. Eu tenho um propósito e o propósito é esse. A partir desta noite, e não passará dessa noite, tudo que estava paralisado na sua vida, eu faço voltar a andar para a glória do meu santo e bendito nome. Pastor Jarmuth, eu me lembro de Isaac. Houve uma grande fome, então Isaac visitou Betânia. Não Betânia física, mas o sentido figurado como nós estamos trabalhando. E nessa fome, Deus diz para Isaac, o fato do problema bater na sua porta não significa que ele pode desviar o seu caminho. Vou repetir essa frase, problema na porta não pode desviar o seu caminho. Qual é o caminho? Não desças ao Egito. Amados, Egito sempre é descida, Jerusalém sempre é subida. Então quem vai para o mundo nunca sobe, só se afunda. Deus diz para Isaac, problema faz parte da vida, mas eu não vou permitir que eles te afundem. O que eu faço? Vá para Gerar. E naquele ano, Isaac plantou 1 e colheu 100. Planta 1, colhe 100, ficou riquíssimo. O dono da terra disse o que para Isaac? Vai embora daqui, você está mais rico do que eu. Só que Isaac tem um problema. Como é que eu vou embora se quem deu a direção é Deus? Então ele não vai embora. Flávio Josefo explica que ele vai para Fará, 5 quilômetros de Gerar. Praticamente nem saiu do lugar, ele só disse assim, Deus, eu vou me distanciar deles, mas não saio da rota. Para o mundo eu não volto, pode estar tudo bloqueado, mas para a velha vida eu não retorno. Opa, pode estar tudo amarrado, mas abandonar nossa amizade nunca. Deus diz, amigo que me honra, será honrado por mim também. Isaac vai desentulhando poços. Conforme Isaac vai desentulhando poços, os homens daquela terra, William, vão tomando os poços de Isaac. Só que Isaac não batia bem da cabeça. Isaac era pentecostal. O que Isaac faz? Dá nome a cada poço. O primeiro nome ele diz inimizade. O segundo poço ele diz contenda. E o terceiro poço ele diz alargamento. A conta de Isaac não faz sentido, porque inimizade mais contenda não alarga, não prospera. Inimizade mais contenda é tristeza, depressão e angústia. Inimizade mais contenda não faz a vida andar, faz ela travar. Mas e por que Isaac está dizendo? Na nossa conta, inimizade mais contenda trava, mas na de Deus, inimizade mais contenda larga e prospera. O que Isaac está dizendo é, não é na minha mão que a ajuda levanta. Se eu tiver na direção do amigo, tem mão para levantar, você está economizando. Levante essa mão ungido mais forte, mais alto que você puder. Essa mão que você ergueu, essa mão santa que você levantou, coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado. Não faça o fino, não faça o chique, não vem fazer aqui o educado. Eu quero que você seja mal educado propositalmente. Chacoalhe essa pessoa para irritar ela, para perturbar
perto para ela e diga assim, ó: Jesus não abandona amigo dele, Jesus não vira as costas para o amigo. E esta noite Ele está lhe dizendo: nem a contenda, nem a inimizade serão capazes de fazer eu prosperar e alargar a sua vida em 2024. Só quem recebe essa palavra profética, dá um pulo dessa cadeira, um grito de glória. Tem glória a Deus aí ou você está economizando? Um minuto de glória, um minuto de glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia, oh glória. A ajuda vai chegar, a ajuda vai chegar, a ajuda irá chegar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Prepare o culto de ação de graça, antes que 2024 caia nos braços de 2025. Jesus levantará ajuda, tudo que está amarrado será desamarrado. Tem glória a Deus aí para liberar, faça! Oh glória, eu preciso concluir. Que maravilha! Oh glória! Amados, eu não sei se eu contei aqui, nessas minhas vindas aqui, eu iria falar sobre a questão. Quem quer aprender sobre as outras 3 proibições? Diga glória a Deus! Me convida outra vez que eu venho aqui e prego. Não, senão eu não volto. E se eu não voltar esse ano, Advec de Curitiba, que o cabelo das irmãs caia. Vai, só aqui, tá? Para você ganhar um lanche no Burger King. Olha pra... Gostou dessa, Lu? Olha para mim que eu vou concluir. William, eu vim de uma família com um princípio de semeadura muito sério. A minha mãe, eu vi, ninguém me contou, tá? Pegando sofá em casa. Teve um dia que eu cheguei em casa, não tinha sofá em casa. Eu disse: ué, cadê o sofá? Minha mãe disse: eu dei para a irmã. E a gente senta onde? Ela disse: Deus vai prover, filho. Tocou no coração, a gente semeia. Isso é minha família. Então eu tenho vários milagres de semeadura. Vários, não são poucos. Alguns até absurdos. Que se eu contar alguns irmãos que têm uma fé um pouco menor, vai duvidar, como recentemente, ajudando uma moça, pagando o diploma dela para que ela pudesse estudar. Uma história meio complicada. Paguei o diploma dessa menina. Assim que eu paguei o diploma, o dinheiro reapareceu dentro da carteira. Eu sei que é difícil acreditar. Eu sei que é difícil. Então por isso que eu nem conto às vezes, para não parecer chocarrice, zombaria ou algo do gênero. Mas se eu falar para vocês que eu vim de uma família muito pobre, eu também sou mentiroso. De uma família de uma estrutura bastante confortável. Só que naquela época, na Assembleia de Deus, a qual nós fazíamos parte, não podia mostrar fraqueza. Então o obreiro não podia mostrar fraqueza. Então tudo que o obreiro passava, ele tinha que resolver no joelho. Tudo resolvia na oração. Eu aqui concluo. Um certo dia, eu não queria ir para a igreja. Na minha casa ninguém forçava eu ir para a igreja. Mas também na minha casa ninguém pregava céu. Era só inferno. Você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não tinha sabor de mel, não tinha, queria, não tinha, Lucão, não tinha. Então era só assim, ó: você vai para o inferno ou não. Eu sou crente, você não é, sou sua mãe, mas para o inferno você vai, se você não se endireitar. Eu não queria ir para a igreja. Então nós temos 4 formas de conhecer a Deus. Quantas formas? E nós chamamos isso de cognoscibilidade. A última forma é a experiência. Então, como minha mãe orava muito pela minha conversão a Cristo, para que Cristo me alcançasse, ela orava e tudo isso. Olha, se pela palavra ele não crê, na natureza ele também não crê, na história ele não crê, eu vou mostrar na vida que eu sou Deus, na prática eu sou Deus na sua vida. Então Deus fechou a porta, minha mãe orava e não ia em Betânia. Eu estou falando de uma mulher de Deus, eu não estou falando de qualquer, falando de uma mulher crente, tá? O maior espelho que eu tenho na vida, de vida cristã, é minha mãe e meu pai. Se ela não for para o céu, eu estou perdido, perdi esperança. Minha mãe orando, e eu não reclamava para não entristecer minha mãe. Um certo dia eu levantei, minha pressão baixou e eu desmaiei de fome. Faltou sal na minha casa, eu nunca tinha passado por isso. Sal naquela época era 60 centavos.
E minha mãe me acudiu, eu disse para ela: como é que funciona isso? Casa de ferreiro, espeto de pau. Milagres só na casa dos outros. Aqui Deus não faz nada. Ele só vai na casa dos outros. Na sua ele não entra. Deus não existe. Minha mãe dobrou o joelho na cozinha. Opa. Ergueu as mãos para o céu e disse: Senhor, se eu sou mulher de Deus, antes que esse dia termine, mande uma providência na porta da nossa casa. Eu disse para ela: você está doida? Ela disse assim, ó. Eu disse assim: Deus não vai te ouvir. Eu vou ficar aqui em casa para rir da cara da senhora. Ela disse: senta aí e assiste Deus trabalhar. Para aquele que... Alguém já entendeu onde isso vai dar? Já está dando glória a Deus. Existe um problema, uma peça de fábrica de toda mulher cristã: limpar a casa cantando. Não existe. Em silêncio não rola. E minha mãe limpando a casa, pastor Jamute, cantando. Lá em casa todo mundo canta. Eu não canto nada, mas lá em casa todo mundo canta. E minha mãe varrendo a casa cantando. E lá em casa só tinha 4 CDs. Irmão, quase fazia um furo. Outro furo: Lauriette, Cassiane, Rose Nascimento e Chile Cavalhais. Era só manto. Não tinha, irmão, adoraçãozinha. Era pandeira, era Xanai. E eu lembro que a minha mãe varria a casa cantando: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E tome vassoura na casa. Quando deu 1h15 da tarde, alguém bateu na porta de casa. Ela disse: atende aí que eu estou ocupada. Quando eu abri a porta de casa, era o pastor presidente. A missionária está aí? Eu disse: tá. Eu disse: ó, teu pastor está aí, já rindo dela. Ela disse assim: ó, pastor, não repara não que eu estou limpando a casa. O que eu posso ajudar o senhor? Eu disse: nada, eu só vim te entregar um recado de Deus. Enquanto eu passava com o carro em frente à casa da senhora, o Espírito Santo entrou no meu carro e disse: meu servo, dá meia volta, vá no mercado fazer as compras, e entregue na casa da minha serva e diga para ela que enquanto ela me adora na luta, eu sou Deus que manda a providência. Cadê os crentes que são amigos de Jesus? Não baixa a sua mão que eu termino agora. Eu vim profetizar com olhos abertos e sem medo de errar. O sofrimento pode até bater na tua porta, mas morrer no sofrimento você não irá. Deus vai levantar ajuda. Só quem acredita, fica de pé comigo glorificando a Jesus. Diga para 3 crentes: Ele não vai te abandonar nesse sofrimento. Diga mesmo: Ele não irá te abandonar nesse sofrimento. Não irá. Não irá. Feche os seus olhos aí, por favor. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você pode sentir a presença dele. Feche os seus olhos por alguns minutos só. 2 minutinhos só. Qual é a ajuda que você precisa que ele levante? O que é que tem abalado você ao ponto de você colocar uma pedra nesse seu projeto? Não foi ele que disse para você: eu tenho um projeto com você, eu tenho um plano contigo? Por que é que você colocou uma pedra nisso? É que eu não vejo mais possibilidade, pastor. Mas o seu amigo não virou as costas. Ele está vendo um propósito para o nome dele ser glorificado. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Ele está vendo nesse problema um propósito para abalar Curitiba. Através da sua vida e desse milagre, ele vai conquistar a tua família. Ele vai alcançar os teus filhos, como eu fui alcançado pelo milagre que a minha mãe vivenciou. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar onde você precisa que ele venha intervir. Teu Deus não tem a mão mirrada e nem os ouvidos tapados. Ele não é homem para que minta, tampouco o filho do homem para que se arrependa. O Deus que está aqui está lhe dizendo: eu piso na sua angústia e no seu sofrimento e levanto o recurso que você tanto precisa. Oh, glória. Tem gente chorando, mas eu espero que você chore de alegria, porque hoje a pedra será removida e a ajuda será levada. Ai, meu Deus do céu, essa palavra tem endereço. Se prepara, porque a ajuda vai começar a chegar de uma forma sobrenatural.
Se prepare, porque a próxima oferta de gratidão será sua. Alguém está recebendo essa palavra? Alguém está pegando essa palavra? Se prepara, porque a próxima casa a ser o alvo dele será sua. Tem glória a Deus aí? Está preparado? Eu vou concluir. Feche os seus olhos. Quando eu autorizar, isso aqui é só fé, irmão, mais nada. Não é passe de mágica. Não existe abracadabra. Mas diz a Bíblia: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Se a vossa fé for do tamanho do grão de mostarda, dirás aos montes: transportem-se para o meio dos mares, serão transportados. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer que ele existe, é galardoador daquele que o busca. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Ele gosta de abençoar os seus amigos. Quando eu contar 3, eu só quero que você glorifique. Olha aí. Porque glória é um substantivo feminino, honra por obra adquirida. Conforme você gritar glória, você está dizendo: diabo, mundo, eu não posso, mas aquele que realiza a obra pode fazer na minha vida. Eu digo 2, se prepara. Tudo que estava paralisado vai começar a andar. A chave está na mão dele, a porta que ele abre, quem é que pode fechar? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando o Senhor, quem é que vai impedir? Está preparado para exaltar? Quem é do glória vai dar o glória, quem é do aleluia libera o aleluia, quem é da lágrima libera a lágrima, mas faz alguma coisa para dizer que Deus é capaz de remover a pedra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Advec Curitiba, jogue a mão para o céu e faz o barulho que o diabo e o inferno não gosta. Isso, adore. Do meu lado direito, alguém já está recebendo essa palavra, pastor William. Do meu lado esquerdo, pastor Jamute, alguém está com a vida andando. Enquanto você glorifica, eu profetizo: vai andar teu casamento, vai andar os teus negócios, vai fluir a tua saúde, vai fluir a vida dos teus filhos. Cadê o grito de glória? Cadê o grito de júbilo ao Senhor? Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Vamos! E me faz entender que vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Mas a fechar de você é tu. Vamos, Curitiba. Eu vou subir um monte. E aí? Até te encontrar. Eu vou. Vamos, vamos, vamos. Você está muito tímido, você está muito tímido. Se solte, a vida vai andar, vamos. A terra clama. Com fé, com fé, com fé. Bora, Curitiba, cante mais uma vez. Queremos ver o céu descer. A terra clama. É isso. Se mova na adoração. Invoque, chame mais uma vez. Queremos ver. Para nós concluirmos, meu Deus, eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem. Vamos, grite,
no Rio de Janeiro. Vamos! Maranata. E os olhos, grite. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo. Escancare, vamos, cante. Pode morar aqui. Mais uma vez, com força, mais força, sem timidez. Rompa! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Você que entrou aqui essa noite, teu glória a Deus só ajuda, não atrapalha em nada. Libera a tua adoração, é a Assembleia de Deus. Você é livre para se mover no Espírito, dê liberdade. As coisas voltarão a andar. Mas quem sabe, hajam pessoas aqui, querido pastor Jarmuth, que infelizmente se afastaram de Deus. Olha, eu não sou juiz. Eu não sou juiz para te julgar e para te condenar. Eu não sei pelo que você passou, mas eu sei que do jeito que você está, não é o jeito que Deus quer que você permaneça. O teu amigo Jesus nunca te virou as costas. Ele vê um propósito nesse sofrimento. Ele transforma a maldição em bênção. Está na hora de você voltar para a casa do Pai. Está na hora da pedra ser removida. Está na hora das coisas voltarem a andar. Você que entrou aqui a convite de alguém e nunca se entregou a Cristo, saiba que eu não estou te oferecendo a Advec. Eu estou te oferecendo a Jesus que manda na Advec. Tem glória a Deus aí ou não? Hã? E Ele que está aqui disse: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vem para Jesus. Aonde está a primeira vida que está afastada, ou que quer entregar a sua vida a Cristo? Sai do seu lugar. Está vindo a primeira vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Onde está a segunda vida? Onde está a segunda? É o casal que veio? Onde está a terceira vida? Onde está a terceira vida? Vem, sai do seu lugar. Está vindo? Está vindo. É a melhor decisão da sua vida. Onde está a quarta alma? Vem para Jesus. Vem, vem sem medo. Nós estamos ansiosos para te chamar de nosso irmão. Nós estamos ansiosos de te chamar de nossa irmã. Nós estamos ansiosos para ver o que Deus irá fazer na sua vida. Sai do seu lugar e vem. Pastor, eu não vejo solução, mas o que está aqui vê. Ele é invisível, mas mais real do que esse microfone que eu estou segurando. Vem para Jesus. Há mais alguém? Vem. Eu insisto porque você vale muito. Sem Deus nada podemos fazer. E se você não soubesse disto, nem aqui você entrava. Se você veio, e graças a Deus por isso, é que a ficha caiu. Que quando a nossa mão é muito curta, só de Deus pode operar maravilhas. Eu preciso encerrar. Então eu pergunto pela última vez: aonde está você que ainda não veio para Cristo, que está afastado? Vem, nos dê esse privilégio de orarmos juntos. Queremos andar ao seu lado e ter você ao nosso lado. Há mais alguém? Está vindo ou não? Está vindo mais uma vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu queria que houvessem muitos mais vidas. Esse é o desejo do coração da igreja, que todos sejam alcançados por Cristo. Mas você que não veio,
Não desista de vir à igreja, não. Essa graça que alcançou essas lindas almas, ela vai alcançar a tua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes por essas lindas almas? Está vindo mais uma, você pode fazer barulho de festa. Faz barulho de festa, de festa. Será que tem mais? Vem. Talvez você esteja tímido ou tímida de vir. Aqui é uma família. Se você der o primeiro passo, alguém vai te abraçar. Nós vamos nos juntar aqui. Nós vamos orar, noite de celebração da sua vida. Mais alguém? Vem sem medo. Alguém vai pegar na sua mão. Você é muito bem-vindo. Você é nossa família. Mais alguém? Está vindo, vem mesmo. Vem sem timidez, vem. Encontrei o bem mais precioso. É isso aí, Lucas. Canta isso, vai. Eu encontrei o meu tesouro. Cante, cante, vamos, 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 vamos. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Estenda as suas mãos para cá. Irmãos, por isso que é ruim eu chamar o cantor no final. O cantor maravilhoso desse aqui eu interrompo toda hora, tesourando toda hora. Estenda a mão para cá. Senhor Deus, nós não temos palavras para agradecer. Só a tua graça opera isto. Nós somos felizes porque esse é o maior milagre. Almas rendidas a ti. O que te pedimos agora, não nos tenha por ousado, pois já sabemos que essas vidas te pertencem. E aquele que é feito filho de Deus, o maligno não os toca. Os pecados já foram perdoados. Mas sobre esta palavra, que é a tua palavra, nós profetizamos que a partir de hoje, dessa vida nova, tudo que estava paralisado vai andar em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-os nesta vida e muito mais na do porvir. É assim que nós oramos, gratos pela salvação deles, em nome de Jesus. E você aplauda Jesus mais uma vez. Deus abençoe. Deus abençoe. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, esta é